Muito bom dia, hoje quarta-feira, mais um dia que o Senhor nos dá, louvado seja o seu nome por isso. Hoje gostaria de estar lendo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, que dizem assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus aqui está encerrando o conhecido Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte. E ele encerra fazendo uma comparação. Ele toma um homem e fala que esse homem construiu a sua casa, edificou a sua casa. E ele o fez sobre uma rocha. Ao mesmo tempo, ele fala de um homem que edificou a sua casa, que construiu a sua casa sobre a areia. E aí o Senhor, ele diz que os ventos sopraram, a chuva chegou, os rios se encheram e atingiram essas duas casas. A casa construída sobre a rocha permaneceu de pé. A casa construída sobre a areia desabou e foi grande a sua ruína. Jesus, ele chama esses dois homens de maneira diferente. O que construiu sobre a rocha a sua casa, ele chama de homem prudente. O outro, que construiu a sua casa sobre a areia, ele chama de homem insensato. E aí Jesus, então, usando essa ilustração e fazendo esse tipo de comparação, faz uma aplicação sobre os seus ensinamentos. Ele diz que todos aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam são comparados ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No entanto, aqueles que ouvem a sua palavra e não a praticam são comparados ao homem insensato que edificou a sua casa, construiu a sua casa sobre a areia. São dois tipos de pessoas aqui, um prudente e um insensato. O prudente teve êxito na sua construção, o insensato fracassou. A pergunta que nós temos que fazer e aplicar à nossa própria vida é: somos homens prudentes, pessoas prudentes, ou somos homens insensatos, pessoas insensatas? Estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus e praticando? Ou estamos ouvindo apenas os ensinamentos de Jesus e não estamos praticando? Quem somos nós? É certo que o conselho de Jesus para nós é que sejamos prudentes,
que construamos a nossa casa, a edificação da nossa vida sob a rocha, ouvindo a sua palavra e praticando a sua palavra. Esse é o nosso desafio para o dia de hoje e para cada dia da nossa vida. Escute a palavra do Senhor. Ouça os seus ensinamentos. Aprenda os seus ensinamentos. Mas os pratique para você ser considerado uma pessoa prudente e não um insensato. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e amado Pai, nessa manhã, mais uma vez, temos a oportunidade de ouvir uma breve meditação na palavra do Senhor e colocar o nosso dia na presença do Senhor. Amado Deus, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas prudentes, que constroem a sua edificação, a sua casa sobre a rocha. Senhor, que a construção da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, seja firmado sob a sua palavra. Possamos ser ouvintes, praticantes da sua palavra, para sermos pessoas prudentes, como o Senhor ensinou. Longe de nós os sermos insensatos e vermos nossa casa ruir em meio às tempestades da vida. Dá-nos graça, Senhor, para enfrentarmos essas realidades. Colocamos, Senhor, nosso dia na Tua presença, nossa vida. Nos abençoe, Senhor, nesse dia, seja conosco. E que possamos ser ouvintes praticantes da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus encerra o Sermão do Monte, como assim é conhecido na Escritura, falando de um homem prudente e de um homem insensato. O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha, o homem insensato construiu a sua casa sobre a areia. A comparação de Jesus é: quem ouve a sua palavra e a pratica é considerado um homem prudente. Quem ouve a sua palavra e não pratica é considerado um homem insensato. Faça a sua escolha. E escolha ser um homem prudente, uma pessoa prudente, como Jesus ensinou. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor seja contigo e que a graça de Deus te acompanhe, te dirigindo pelo caminho. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã retornaremos com mais essa mensagem, uma oração. Fique com Jesus e até lá.